Boa noite a todos, tá? Boa noite. Hoje nós temos uma palestra, né, intitulada Processamento de Materiais Cerâmicos e Desenvolvimento de Dispositivo por meio de laser de alta potência, né? Temos o prazer, né, de receber conosco o professor Dr. Marcelo Rubens Bárcia Andrieta, espero que tenha pronunciado, professor, seu sobrenome corretamente, né? O professor Marcelo é bacharel em Física e ênfase em Física Teórica e Experimental, mestre em Física Aplicada e doutor em Ciência de Engenharia de Materiais da USP, tá? Estagiou no CSIC, Espanha e na Stanford University, nos Estados Unidos, e é professor associado ao UFSCar. Professor, seja muito bem-vindo e, como o Neilton falou, o palco virtual é todo seu. Muito obrigado, agradeço muito o convite, fiquei honrado em receber esse convite e a possibilidade de poder também falar um pouco sobre o que a gente faz aqui e quem sabe, né, promover novas interações, que é o que a gente mais deseja, é expandir as interações que a gente tem. Bom, no nosso trabalho aqui, a gente trabalha, na verdade, em 2 grupos de pesquisa, tá, voltados em materiais cerâmicos. A parte de vidros, como eu vou mostrar para vocês, que a gente produz a partir dos lasers, é feito vinculado estritamente ao LAMAV, né, que é um grupo bastante já estabelecido, né, no Brasil e mundialmente conhecido também pelas suas atividades de pesquisa em vidros. E tem um novo grupo de pesquisa que a gente acabou de fundar, que é o PROMAF, que é para exatamente estabelecer também, assim, expandir esse foco, né, na parte de monocristais e materiais cerâmicos em si, onde eu sou o coordenador desse grupo. Bom, como já foi apresentado, eu agradeço a apresentação, só queria dar uma leve passada nos tópicos de pesquisas que a gente trabalha. Então, basicamente, obviamente, são os processamentos de materiais, então a gente usa laser e micro-ondas para tentar produzir novos materiais ou novas rotas para a produção de materiais, principalmente materiais óxidos. O interesse no tópico de energia limpa, como eu vou comentar com vocês, monocristais, né, vidros óxidos, compósitos dessas variações entre os materiais óxidos e dispositivos inovadores, que é o que a gente tenta produzir com os nossos lasers. Bom, aqui é para falar onde que a gente está, né? Então, quem não conhece São Carlos, a gente está aqui a 430 quilômetros de distância de Catalão, né? E infelizmente não é em linha reta, então a gente está a mais ou menos umas 7 horas de distância, né? Via carro entre nós dois aqui, né? Essa é a cidade de São Carlos, tá? Tem o título aqui para quem não conhece também da capital da tecnologia. Ela possui 3 universidades, por isso que recebeu esse título. Tem a UFSCar, a USP com 2 campi, e tem a Unicep, que é uma universidade particular, além de ter também a Embrapa, que trabalha aqui na cidade há muito tempo. A temperatura média aqui é entre 9 e 29 graus e a população em torno de 250 mil habitantes. Esse é o nosso departamento de engenharia de materiais. Então, ele foi fundado em 1972 e foi, na verdade, o pioneiro, né, em ciência e engenharia de materiais na América Latina. E os grupos de pesquisa estão associados a 3 linhas mestres, assim, metais, polímeros e materiais cerâmicos. Os tópicos que eu pretendo abordar com vocês é por que aquecimento fotônico, ou seja, por que utilizar fótons para fazer o aquecimento dos materiais, falar um pouco sobre a produção, então, e as características que envolvem na produção de monocristais e compósitos, vidros e tratamentos superficiais, desenvolvimento de dispositivos em miniatura e, finalmente, algumas conclusões a respeito. No PPG-100 daqui, né, da UFSCar, a gente está vinculado nas 4 linhas assim, do PPG-100, que é processamento avançado de materiais, vidros e vitrocerâmicas, simulação computacional e materiais para energia. Aqui eu vou fazer vou pedir a devida licença para poder definir o que são materiais cerâmicos, pelo menos nesse seminário, certo? Segundo o Callister, que é um dos livros textos de ciência e engenharia de materiais,
Cerâmicas são compostos, então, que possuem uma ligação de um metal com um não metal, né? E geralmente são óxidos, nitretos e carbetos. E aí aqui é onde a gente vai atuar para modificar um pouquinho a definição aqui para esse seminário, que possui uma grande gama de materiais que caem nessa categoria e são compostas por clay minerals, né, a semente e glass. Então, assim, você tem os cimentos, os vidros e basicamente argila. O que a gente vai fazer aqui para modificar um pouquinho esse panorama aí é o seguinte: nós vamos usar os diagramas de Venn aqui para poder simplificar. Então, eu tenho aqui os materiais cerâmicos óxidos, que nós vamos tratar aqui, um conjunto maior. Dentro desses materiais cerâmicos, quando a gente fala geralmente material cerâmico, a pessoa automaticamente identifica cerâmica, né? Mas, na verdade, no nosso entendimento, cerâmica ela é um subconjunto dos materiais cerâmicos. Dentro de cerâmicas, a gente tem ainda os monocristais, que na verdade são cerâmicas especiais de um único grão. Pode ser encarado dessa maneira. Dentro de materiais cerâmicos, ainda a gente tem os compostos, os vidros, que são os materiais amorfos de compostos de materiais cerâmicos, principalmente os materiais cerâmicos óxidos. A interseção de vidros com cerâmicas produz as vitrocerâmicas e a junção de todos esses componentes a gente está chamando aqui de compósitos. Então, com a devida venha, né, a gente vai tentar usar essa definição aqui nesse nosso seminário. Então, por que o aquecimento a laser? Vamos imaginar que a gente quer fazer pesquisa em materiais cerâmicos para o desenvolvimento de novas matrizes cerâmicas, ou novos vidros, ou novos cristais. O que a gente gostaria que a nossa técnica de preparação tivesse, tá? A gente gostaria, primeiro, que ela não tivesse limitação de temperatura, uma vez que, geralmente, os materiais cerâmicos possuem altos pontos de fusão. Então, por exemplo, ficar limitado a platina, como cadmio ou irídio, quer dizer, a gente fica perto de 2.000 graus, né, na limitação da temperatura. Mas existem inúmeros compostos com ponto de fusão acima disso. Então, o ideal é que a gente não tenha limitação da temperatura de fusão. De preferência, processos muito rápidos, que é o que a gente mais gosta, né? Pequenas quantidades de materiais, então materiais que são muito caros ou muito puros que você tem que usar, é bom que você não desperdice esses materiais. E de preferência que toda a técnica em si possua um baixo custo. Você vai ver, se você juntar todas essas 4 características, elas convergem para as técnicas de aquecimento a laser, né? Com as técnicas de aquecimento a laser você consegue produzir monocristais, tanto como novas composições, ou reproduzir materiais convencionais na forma de monocristais, novas composições vítreas também. E, além disso, tem uma característica que as outras técnicas de aquecimento geralmente não têm, que é o tratamento superficial, rápido, e também principalmente a parte localizada do aquecimento, que é uma característica bastante importante da utilização de lasers. Todas essas características podem culminar na parte de desenvolvimento de um novo design de um dispositivo ou o próprio dispositivo. Obviamente miniaturizado, que é o que a gente mais gosta, porque é uma tendência mundial na miniaturização dos dispositivos, certo? Aí imaginemos que você desenvolveu ou achou uma nova propriedade que tenha despertado interesse para fazer um dispositivo. Mas não necessariamente esse é o melhor caminho. Então a gente pode usar isso como uma retroalimentação no processo e refinar isso, trocando os materiais, e aí você não tem limitação de ponto de fusão, etc, etc, etc. Quais são as motivações da nossa pesquisa? Primeiro dispositivos eficientes energeticamente. Então, por exemplo, um exemplo clássico são os lasers de estado sólido, né? Então, quando você faz um laser no formato de fibra ótica, né, esse laser ele pode superar a potência de saída de fibras de vidro, que são utilizadas também para laser, num fator de 10 ao quadrado, ou seja, 2 ordens de grandeza na ordem de potência de saída. Além disso, utilizar a fibra monocristalina, ela vai te permitir uma melhor dissipação de calor, o que melhora a qualidade do feixe do laser.
E também vai permitir que você atinja menores focos, o que melhora a precisão, por exemplo, na parte de corte, de processamento industrial. Além disso, uma outra linha que a gente atua é na colheita de energia. A ideia em inglês é energy harvesting, né? Então, os dispositivos magnetoelétricos são os mais conhecidos para isso. A ideia é tentar reaproveitar a energia. Por exemplo, agora a gente tem as tecnologias 5G+, né? 5G, 6G, 7G e assim vai. Veja, a ideia dessas tecnologias que vem pela frente aqui é manter quase que um monitoramento em tempo real de tudo que você possa imaginar. Principalmente isso se aplica na parte de medicina, onde o ideal seria você ter, então, um monitoramento do paciente em todos os aspectos, mas não precisando levar amostras para o laboratório, que você consiga medir o máximo de parâmetros possíveis online, certo? Mas imagina a quantidade de baterias que seriam necessárias para alimentar esses sensores, por exemplo. O que se está desenvolvendo, o que se pretende fazer, o sonho, vamos dizer assim, dessa área, é que o próprio dispositivo consiga gerar sua própria energia, absorvendo, por exemplo, radiação eletromagnética ou com a aproximação de um campo magnético. Tá? E aí ele conseguiria produzir a energia para funcionar pelo tempo necessário para medir e te transmitir as informações necessárias. Bom, associado a isso, como a gente precisa gerar energia para alimentar o sensor, desenvolver os mini sensores é um outro tópico. E aí um dos sensores que eu vou mostrar para vocês seria os sensores de pH de estado sólido. Ao contrário dos sensores de pH que você normalmente vê nos laboratórios, né, que tem uma fase líquida dentro, e são bulbos de vidro extremamente frágeis, a ideia aqui desses sensores é que eles possam trabalhar em ambientes bastante agressivos. Então você conseguiria ter medidas in situ, por exemplo, em bateladas de alimento, por exemplo, sei lá, produção de iogurte, você conseguir ficar medindo o pH durante o processo e não retirando amostras de novo, semelhante ao que já tinha falado. Então, a ideia também é tentar desenvolver dispositivos que possam ser livres de calibração ou depender pouco de uma calibração constante. E, finalmente, aí é digamos assim, um tópico onde a gente ainda não sabe qual que é o limite, que é utilizar materiais produzidos via esse processamento de laser associado a um processamento convencional de cerâmicas, de material cerâmico. Tá? E aí o que a gente está chamando aí é de compósitos, por exemplo, cristais cerâmicas, e a gente vai tentar mostrar para vocês alguns desses exemplos. A ideia aqui é a redução de custos e melhorar a eficiência na produção de energia limpa, por exemplo, principalmente em eletrólitos sólidos. Bom, onde nós estamos? Né? Se a gente pegar, esses dados são até antes da pandemia. Tenho que atualizar esses dados agora para ver qual foi o efeito na pandemia. Mas se a gente pegar os 40 principais pesquisadores que vêm pesquisando, né, nessa área de materiais, lasers aplicados na produção de materiais cerâmicos, a gente consegue inserir 2 brasileiros aqui no meio desses 40, obviamente a grande maioria são chineses, né, que trabalham nessa área muito fortemente, mas aqui seria do meu orientador, né, da minha alma mater, vamos dizer assim, que lá na USP, onde a gente implantou a técnica, e agora aqui no Demo, um outro laboratório também que tem a parte de fusão a laser, os 2 aqui se situando bastante bem posicionados mundialmente nessa parte. Se a gente pegar esses 40 pesquisadores e olhar até 2020 como estava evoluindo o número de publicações por ano, dava para se notar que a gente estava meio que começando a decolar nessa área para tentar desenvolver e transferir essa tecnologia para a indústria. E a parte de citação aqui também mostra a mesma tendência. Havia um crescimento bastante forte antes da pandemia para esse tipo de pesquisa. Então, assim, existia muito interesse. A pandemia certamente afetou esse desenvolvimento. Agora, o grau que foi afetado realmente é preciso analisar nesses próximos anos ou meses à frente. Bom, vamos explorar algumas características de produção de monocristais e compósitos por essas técnicas. Bom, o monocristal produzido
por meio de fusão a laser, eles são considerados fibras monocristalinas, porque eles têm um formato semelhante às das fibras óticas, onde o diâmetro do material produzido dividido pelo comprimento é muito menor do que 1. Os primeiros trabalhos em fibras monocristalinas relatados, eles datam de 1912 a 1914, com Baker e da Costa Andrade. E aí eles trabalhavam com fibras metálicas, obviamente não utilizando laser, mas foram os primeiros relatos desse formato de cristais, onde eles estudavam algumas propriedades de metais, né, na parte principalmente mecânica dessa parte dos metais. Eles utilizavam então um vidro, né, e para produzir essas fibras dentro desse vidro, fundindo o material. E aí, sem querer, eles produziram os primeiros monocristais no formato de fibras. Mas o mais comum, quando a gente vai para a parte de laser utilizada para a produção desses materiais, é utilizar o sistema conhecido como floating zone, ou zona flutuante em miniatura. Então você tem uma semente alinhada mecanicamente ao que a gente chama de pedestal. Esse é o material fonte que a gente vai fundir. Esse aqui, a semente pode ser um material policristalino ou cristalograficamente orientado, se você quiser. E aí, geralmente, um laser de CO2 é utilizado para fundir parte desse pedestal, criando uma fase líquida. Essa fase líquida, então, depois é mergulhada a semente, é feita uma junção aqui dessa fase líquida, fica presa por tensão superficial à semente e ao pedestal, e depois inicia-se o processo de translação com velocidades do pedestal e da fibra que pode ser iguais ou diferentes se você quer reduzir o diâmetro. O que se descobriu nessa pesquisa, logo no início, quando se colocou os lasers a esse serviço, foi que nesses sistemas se descobriu que como o laser é utilizado, importava e muito. Então, o Haggerty, em 1972, ele mostra o seguinte, se você utiliza 4 feixes de laser, tá? Aqui nós estamos numa visão de cima do processo, então a gente está vendo aqui o cilindro e os lasers chegando, e como é que ele utilizava esses 4 feixes de laser? Ele focalizava com lentes na zona fundida desse material. E aí o que você acaba criando aqui é o seguinte, a tentativa de utilizar 4 lasers era para melhorar a distribuição térmica, que já era ruim quando se utilizava 1 ou 2 lasers. Mas com 4 melhorou. O problema é que focalizando na zona fundida, você cria aqui uma densidade de energia extremamente elevada para manter todo esse volume fundido. É um volume pequeno? É algo em torno de 1 milímetro cúbico de material fundido. Mas mesmo assim, a quantidade de energia necessária para, se você colocar num único ponto dessa fase líquida, para manter toda essa parte fundida, é muito elevada. E isso provoca uma grande evaporação de material que pode mudar a estequiometria do composto. O processo foi melhorado quando surgiu a técnica que se chama hoje de Laser Heated Pedestal Grow. O que acontece aqui é o seguinte, foi introduzido esse novo componente chamado Reflexicon. Esse Reflexicon são, na verdade, 2 cones com superfícies espelhadas que convertem um feixe, digamos assim, um feixe cilíndrico maciço do laser numa casca cilíndrica. Essa casca cilíndrica é refletida por um espelho plano até um espelho esférico, onde ele é focalizado sobre o material. Mas agora o foco não é um ponto, é um anel que é formado sobre o material. Com esse anel, você consegue distribuir melhor a radiação laser, como está sendo mostrado aqui. Dá para ver, não sei se vocês conseguem ver por aí, mas existe uma diferença tênue de cor aqui, onde o feixe está incidindo na fase líquida. Então aqui você tem todo o material fundido, esse é o material do pedestal, aqui seria o cristal já crescendo. Quando você faz isso, você distribui a energia, radialmente você minimiza os gradientes térmicos, ao mesmo tempo que consegue, então, evitar aquela evaporação em excesso. Como que a gente produz os pedestais para poder produzir esses novos materiais ou esses cristais por fusão a laser? Você pode partir do corte de materiais bulk, então significa cortar cristais pré-existentes ou cerâmicas, que você pode sinterizar e depois fazer o corte para produzir o material, ou como a gente desenvolveu, que é utilizar a mistura de óxidos precursores. Então a gente pega simplesmente
Normalmente a mistura dos óxidos que a gente quer preparar, né? Então na estequiometria correta, mistura com um ligante orgânico, geralmente polivinil álcool, e faz uma extrusão a frio para produzir pedestais cilíndricos como esse daqui. Essa extrusão a frio, então, produz um material que, quando você olha a microestrutura, são dois óxidos completamente diferentes misturados, são homogeneizados, né, ao máximo possível para que fiquem numa característica homogênea. Na hora que você vai fundir esse composto, eles se misturam, reagem e formam então um composto que vai ser crescido cristal. Quais são os aspectos importantes quando a gente considera essa parte do Laser Heat Pedestal Grow? Então, vamos imaginar que eu tenho uma fibra, né, sendo crescida com raio F, tem um pedestal aqui que eu vou aproximar para um pedestal cilíndrico de raio RM, tem um ângulo de contato do líquido do pedestal com a fase líquida, que é psi-m aqui, um psi-f aqui, que é o ângulo de molhamento que a gente chama dessa estrutura, que é onde se equilibram as três tensões superficiais que existem, né? Sólido vapor, líquido vapor e sólido líquido. Tem uma altura L aqui, né, da zona fundida, e eu tenho uma zona fundida aqui com uma certa área e um certo volume. Bom, então vamos lá. Como que eu posso estimar o formato dessa zona fundida? Como eu posso estimar o perfil dessa zona fundida? Então, eu vou assumir que o processo que está sendo envolvido aí basicamente envolve dois tipos de energia: a energia gravitacional e uma energia superficial. Então, eu posso falar que isso aí, a energia total, então, é um EG mais um ES, onde o EG é dado por uma integral, né, de πρg vezes um fator geométrico, e a energia superficial é 2π sigma, onde sigma é a energia de superfície, também via o perfil, né, do fator geométrico envolvendo esse material. A questão é, quem é mais determinante nesse processo? A energia gravitacional ou a energia superficial? Tá? Para isso, a gente pode utilizar o número de Bond. O número de Bond, ele é um número que ele é um número dimensional que ele relaciona as forças gravitacionais com as forças de tensão superficial num sistema fluido. Então, se a gente imaginar um fluido num formato cilíndrico, como está aí, com uma altura L e um raio R, e considerando as energias, como eu já tinha mencionado anteriormente, quando você divide a energia gravitacional pela energia superficial, você obtém algo como isso daqui, um ρg, um comprimento característico ao quadrado dividido por um sigma, que é a energia superficial. O comprimento característico ao quadrado aqui para a gente vai ser o raio da fibra vezes o L dividido por 4. Esse é o comprimento característico. Quando você analisa isso, você vai ver o seguinte, que nas condições que são processadas essas fibras monocristalinas, que é num raio de fibra da ordem de 0,5 milímetro, no máximo, né, o número de Bond é extremamente baixo. Se o número de Bond é extremamente baixo, isso implica que a tensão superficial domina fortemente o processo, e as forças gravitacionais não. Então, eu posso desprezar as forças gravitacionais nesse processo. Veja que isso é bastante interessante. Seria algo como se eu estivesse no espaço, certo? É óbvio que não é bem assim, mas as forças de tensão superficial são muito superiores às forças gravitacionais envolvidas e podem, então, as gravitacionais podem ser desprezadas. Então, só para mostrar isso, né? Uma das implicações são o surgimento de convecções de Marangoni. O que são convecções de Marangoni ou termocapilares? Quando você tem uma diferença de energia superficial, né, provocada, por exemplo, por um aumento de temperatura, essa, então, a região de maior temperatura, ela vai possuir uma menor tensão superficial ou menor energia superficial, o que implica que o líquido com maior temperatura vai se deslocar para o de menor temperatura. Então, aqui o que a gente fez? A gente tem aqui um cristal de neobato de lítio sendo crescido. Aqui é uma zona fundida, tá? Aqui eu estou a região onde o laser está incidindo. O laser, na verdade, ele é em seções, né? Porque não dá para fazer perfeitamente cilíndrico o processo, porque o cone ele tem suportes para segurar. Esses suportes causam algumas sombras no processo. E aqui, onde está marcado em azulzinho, tem
um pedacinho de fio de platina que está colocado ali dentro. Veja, o diâmetro do fio de platina aqui é em torno de 30 microns, mais ou menos, certo? Então, a ideia aqui é a gente ver como que esse fio de platina se desloca dentro do líquido para a gente entender como é o processo convectivo nesse sistema. Então, quando a gente olha esse fiozinho de platina aqui, veja que, na verdade, ele está meio que preso na região onde está o laser incidindo. A gente vai alterar os parâmetros aqui do processo o tempo todo para poder ver esse cara se mexer. Não sei se vocês conseguem enxergar, espero que sim, mas a gente tem aqui o fiozinho rodando. Na verdade, quando ele está parado, ele só parece parado. Na verdade, ele está rodando no próprio eixo com uma velocidade muito alta. Então, dá para se notar que as tensões superficiais, elas provocam processos convectivos dentro dessa fase líquida muito superiores ao que um processo convectivo gravitacional seria provocar, né? Outros aspectos, então. Então, se a energia que eu preciso considerar é basicamente a energia superficial, eu posso, então, calcular uma minimização dessa energia e prever os perfis possíveis da zona fundida. Então, se eu estabeleço que o raio do pedestal é fixo igual a 1, por exemplo, né, eu consigo, então, variar o raio das fibras de tal maneira a ver o que acontece com o perfil minimizando a energia. Veja, o que altera aqui, quando eu vou diminuindo o raio da fibra, eu vou alterando o ângulo de contato, né? E esse ângulo de contato é extremamente importante, porque cada material tem o seu ângulo de contato, que depende do equilíbrio das tensões superficiais que estão ali. Então, a redução do diâmetro pode afetar a estabilidade do processo. O que significa isso? Afetar a variação de diâmetro dessa fibra que está sendo puxada, o que a gente não quer. A gente quer que esse processo fique estável e parado no tempo, quer dizer, parado não, ele está crescendo, mas a gente quer que o formato não se altere, para que o diâmetro da fibra seja sempre o melhor possível, sem nenhuma flutuação. Porque eu não consigo tirar as flutuações de diâmetro posterior ao crescimento da fibra. Esse é o problema. Então, aqui, se eu analisar esse ângulo de contato, eu tenho 3 tensões superficiais que estão envolvidas. Se eu usar a lei dos cossenos nisso daqui, eu consigo tirar uma correlação do ângulo de contato aqui com as tensões superficiais, que depende, para cada material tem o seu, né? Então, uma outra relação que vai casar com essa análise é a conservação de massa. Se eu assumir que toda a massa sai do pedestal, recristaliza no formato de fibra, eu posso pegar aqui e considerar, então, a massa total que saiu do pedestal com a massa total que está aqui na fibra, conforme os parâmetros geométricos, supondo um material cilíndrico, né? Se eu derivar isso aqui no tempo, eu vou ter que, em vez de um tamanho de pedestal, um tamanho de fibra, eu vou ter uma velocidade de cada um deles. Se eu assumir que as densidades do pedestal e da fibra são semelhantes, eu mostro que o raio da fibra pode ser obtido por meio da raiz quadrada da razão das velocidades a partir de um certo pedestal. Veja, então eu consigo, mudando, que são os parâmetros macroscópicos que eu tenho no processo, que são as velocidades do pedestal e as velocidades da fibra, eu consigo, então, produzir esses compostos com o raio que eu quiser. Basta, em princípio, eu alterar essa parte da razão das velocidades. E aí o pedestal também tem um outro problema. O pedestal não é perfeito, ele pode ter imperfeições. Isso também influencia no diâmetro da fibra. Aí isso nos leva, então, a uma necessidade, que é criar um sistema de controle de diâmetro para evitar que, se eu estiver num raio de fibra com uma razão de velocidades que não é adequada para estar exatamente em cima do ângulo de molhamento, eu preciso que os parâmetros macroscópicos envolvidos se alterem o tempo todo para manter o raio da fibra constante. Para fazer isso, a gente desenvolveu um sistema de controle de diâmetro automático baseado em visão artificial. Então, o sistema fica olhando o tempo todo o processo, medindo o diâmetro da fibra e a altura da zona fundida. A altura é proporcional à potência,
o diâmetro é proporcional às velocidades, de tal maneira a manter esse formato aqui o mais constante possível. Veja, aqui está a altura da zona fundida medida para um sistema com o controle ativado e a altura quando o controle é desativado, para o mesmo material. Então dá para notar que o processo em si precisa ser controlado continuamente. Outra coisa que a gente pode verificar é que se eu provocar flutuações de diâmetro no pedestal, né, em torno até de 20%, eu consigo puxar uma fibra a partir desse material aqui com flutuações até 2% no máximo. Veja que de 20 foi reduzida para 2, tentando controlar todo esse processo pelo processo de visão artificial. O controle e o desenvolvimento desse sistema de controle de diâmetro, né, permite você também ter acesso a outras potencialidades desse sistema, já que agora você tem todo o controle na mão, todo controlado. Então, uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é provocar uma flutuação na altura da zona fundida de forma senoidal. Quando a gente faz isso, o pedestal ele fica o tempo todo no material, principalmente no material que está dopado, né? No caso aqui a gente vai usar o aluminato de lantânio dopado com cromo. Então o cromo vai ser o nosso marcador. Quando eu diminuo a altura da zona fundida, eu acabo afetando a distribuição de dopante. E quando ela aumenta, ocorre o processo inverso. Então essa atuação senoidal aqui vai me levar a um equacionamento para essa parte da distribuição da concentração de soluto nesse material, que vai depender, né, da concentração do líquido, vai depender da concentração do pedestal, a concentração do cristal e perdas por evaporação que podem ocorrer. Então, o pedestal pode ser influenciado então por uma função aqui que depende do tempo. E se a gente faz o equacionamento, eu sei que fica muito gigante, não vou explicar aqui, a ideia não é deduzir essas coisas aqui, mas de qualquer maneira a gente pode equacionar como que varia a concentração de soluto em função do tempo para esses materiais, a depender da frequência que você aplica. Se a gente olha a zona fundida congelada com o cristal para um material como aluminado lantânio com cromo, a gente vê que o líquido, tá, ele possui uma concentração de cromo inferior ao sólido, ou seja, o coeficiente de segregação desse material é maior do que 1, né? Depende da velocidade, porque é um coeficiente efetivo, ele é dinâmico, ele depende da velocidade de puxamento. Então, eu posso utilizar esse tipo de abordagem, quer dizer, esse tipo de características, de depender da velocidade de puxamento, a concentração de dopante, e mudando a altura da zona fundida, eu consigo, então, modelar o processo e o experimento, via medida da intensidade de luminescência, o Raman desse sistema, eu consigo monitorar o perfil de concentração desse material, o que pode ser interessante, por exemplo, para uma utilização em lasers estado sólido, onde a dissipação de calor aqui da região mais dopada seria compensada, né, ou dissipada melhor pelas regiões menos dopadas do material. Finalmente, uma outra característica importante é a conservação de energia. Então, toda a energia para manter esse material fundido vem do laser. Então, esse material, ele funde, a parte do fluxo de calor que estava aqui sendo gerada para fundir também é conduzida pela fibra e também é conduzida pelo pedestal, além de ser perdida para o ambiente por meio de radiação. Se a gente pega e considera o equacionamento desses fluxos de calor, e aí quem fez isso foi o Carlslow no livro Conduction of Heats in Solids, a gente simplesmente se apropriou dessa equação, certo? E aí a gente consegue ver que a solução unidimensional, ela depende basicamente de uma exponencial que envolve alguns números, que a gente chama de número de Peclet e de Biot. Número de Peclet é basicamente a correlação entre o quanto de calor é removido pela movimentação do cristal em relação ao que seria conduzido normalmente. O número de Biot é um número que mede a correlação entre o quanto se perde para
por convecção, por exemplo, do gás aqui em volta, por quanto é conduzido pelo cristal, e o número de biorradioativo é o quanto que é perdido por irradiação em relação ao que é conduzido pelo material. Se a gente deriva essa temperatura em relação a Z, a gente consegue estimar o gradiente de temperatura na interface. É isso que a gente quer chegar aqui. Veja, se eu posso simplificar isso considerando que bioconvectivo para altas temperaturas é aproximadamente igual ao biorradioativo. De tal maneira que surge um equacionamento razoavelmente bem simples, que onde envolve aqui uma constante, uma cooling constante, constante de resfriamento, chamado que é o quanto que a superfície perde de calor para o ambiente, em relação ao gradiente na interface, na região de transição de líquido para sólido. Ela vai depender com 1 sobre a raiz do raio, certo? O Bryce mostrou que para monocristais, né, você consegue obter um gradiente de temperatura máximo que o cristal suporta, a partir do qual, se você superar esse gradiente máximo, o seu material vai trincar. Então a gente consegue mostrar que essa solução que a gente tem para as dimensões das fibras, e a do Bryce, elas se encontram num determinado ponto. A partir de um certo raio de fibra, naturalmente o nosso material ele vai estar com um gradiente de temperatura acima do máximo. E isso vai levar, então, à ruptura do material. Se a gente faz uma medida dos gradientes de temperatura experimentais aqui, que são essas bolas, e fita pela a equação que a gente acabou de deduzir baseada no Carnot Law, a gente vê que com a equação do Bryce, a gente consegue prever que num raio de 460 microns para um neobato de lítio, deveria a fibra trincar. Veja, fibra com 1 milímetro, acima de 1 milímetro, todas elas saem com trinca. Então, realmente, esse modelo funciona bastante bem. Se a gente aplica isso também para a parte do óxido de tântalo, tá, com ponto de fusão de 1872, a gente também consegue determinar, veja, com diâmetro de 2 milímetros, né, ele ainda não trinca, mas com diâmetro de 2,6, que já está por aqui, aí ele já trinca, certo? Bom, e o que dá para fazer se você quer obter fibras maiores em diâmetro do que isso? Você pode usar um after heater, que aí você coloca um microaquecedor perto dessa zona fundida para diminuir esse gradiente na interface, ou o que a gente propôs é fazer uma aberração óptica proposital no foco. Então, no processo convencional de focalização, você tem o feixe do laser com essa espessura chegando na zona fundida, mas se você põe um feixe aqui, um expansor de feixe, e causa uma divergência no feixe, você consegue, então, expandir esse feixe em toda a zona fundida, diminuindo o gradiente da interface. Então, aqui nós temos a imagem do gradiente original, né, do sistema focalizado original, e a imagem quando você põe o expansor de feixe. A medida do perfil de temperatura mostra bastante bem que essa parte aqui com o expansor de feixe diminui bastante o gradiente de temperatura na interface, que é a derivada dessa curva. Então a gente consegue diminuir e, portanto, permite que você obtenha diâmetros maiores. Tá? Quais são as consequências desses gradientes de temperatura na interface? Veja, os gradientes de temperatura na interface desses materiais são da ordem de 10.000 graus Celsius por centímetro, ou 10.000 Kelvin por centímetro, como que, certo? E isso significa que eu vou ter, então, para materiais ferroelétricos com uma temperatura de Curie bastante alta, como o neobato de lítio, eu posso ter uma alta orientação dos domínios ferroelétricos. Veja, em técnicas convencionais, quando você produz um neobato de lítio, você precisa, durante o processo de crescimento, aplicar um campo elétrico para manter esses domínios ferroelétricos orientados. E isso é fundamental para que você tenha um melhor desempenho desses compostos, eles possam atuar como dispositivo. No LHPG, o gradiente de temperatura nessa região aqui, onde tem a transição da temperatura de Curie, já faz com que o campo elétrico sendo gerado devido ao gradiente de temperatura já é suficiente para que essa orientação ocorra naturalmente. Isso pode ser verificado com uma fibra que você cresce e corta e faz um polimento,
e depois de um ataque químico você consegue revelar que uma das faces ela possui uma face mais C, que durante o ataque químico seletivo você consegue apenas ver riscos, mais nada. Compensação do outro lado, você vê que surgem esses pits aqui, que são esses triangulinhos, que indicam que isso aqui é a face menos C. Todos os domínios ferroelétricos estão, então, perfeitamente orientados nesse sistema. O valor médio estimado é aproximadamente de 1 volt por centímetro que é gerado devido a esses gradientes elevados na interface, e já é suficiente para orientar esses domínios. Falar um pouquinho sobre os compósitos in situ, e aí falar sobre solidificação direcional de o que a gente já vai abusar a linguagem aqui de eutético, mas na verdade é de compostos na composição eutética. Bom, quais são as possíveis aplicações? Reforço estrutural, né? Em cerâmicas, em cimentos e coisas do tipo. Energy harvesting, como eu disse para vocês, e sensores também é uma coisa que a gente vem atuando recentemente. O que é um eutético? Eutético é esse ponto aqui. Então eu tenho um líquido que nesse ponto do diagrama, quando ele solidifica, se você ir baixando a temperatura, ele se solidifica em duas fases, essa e essa daqui, certo? Ao mesmo tempo. Então esse ponto é o único ponto onde você tem coexistência de 3 fases ao mesmo tempo nesse diagrama binário aqui, certo? Tenho líquido e 2 sólidos coexistindo. Um pouquinho para baixo eu tenho só 2 sólidos. Bom, para isso a gente precisa entender a relação de Jackson-Hunt, que vai explicar a microestrutura desses compostos. Então imagina assim, eu tenho, durante o processo de solidificação, eu formo 2 fases simultaneamente, elas se formam lado a lado, numa solidificação direcional de um eutético. Vamos considerar aqui só considerando as partículas de beta. Então, o alfa, para solidificar o alfa, ele precisa rejeitar a beta, certo? Se ele rejeita a beta, para que ele continue crescendo, o beta precisa fluir para o lado do beta, que as partículas de beta precisam ir para o beta para ele crescer. Então, tem um fluxo migratório aqui o tempo todo de beta. O problema é que o alfa, quando ele segrega o beta na frente aqui do alfa, ele acaba diminuindo o ponto de fusão dessa região. Então, de uma forma intrínseca, eu acabo tendo um super resfriamento na frente. Aqui está mostrando como seria a concentração de beta, né, em função da distância que está aqui o sistema ocorrendo. Então aqui eu tenho uma concentração de líquido nessa região, que é a concentração de equilíbrio, e mais para baixo eu tenho uma concentração elevada de beta bem no centro da região de alfa. Quando eu olho os gradientes de temperaturas que estão sendo formados na frente aqui, devido à parte de beta, na frente de alfa, eu consigo obter um gradiente total ΔT na frente do alfa. Esse gradiente total ΔT, que é gerado de superresfriamento, que vai ser a força motriz para o crescimento do alfa, ele tem 2 componentes. Uma é a parte composicional, que é o beta sendo segregado, mas tem uma parte também devido ao formato da curvatura da interface. Para esses diâmetros pequenos, quando eu tenho uma curvatura muito elevada, eu mudo também o ponto de fusão do material na relação de Gibbs-Thomson. Então eu consigo, então, na verdade, ter de novo uma influência no gradiente. Então, o gradiente de temperatura ele é determinado pela parte composicional e pela parte geométrica, vamos dizer assim, da interface. Então, se a gente utilizar a lei de Fick, que diz que o fluxo é proporcional ao gradiente de concentração, certo? Eu posso, então, estimar as partículas, né, o fluxo transversal de partículas de beta, naquele caso, como sendo proporcional a um ΔC sobre lambda, considerando dx igual à distância entre as fases vizinhas. Né? E isso aqui eu posso, então, falar que é um A, na verdade, ΔC sobre lambda. Então, eu tenho essa expressão que correlaciona a variação da concentração com o espaçamento entre as fases. Mas eu também tenho um fluxo de partículas devido à solidificação, porque quando o alfa solidifica, ele acaba rejeitando partículas de beta para frente da interface. E isso depende da velocidade com que o alfa ele solidifica. De tal maneira, então, que eu tenho aqui uma parte de partículas que são rejeitadas em direção ao líquido, que depende da velocidade. No equilíbrio, esse fluxo transversal e essa parte aqui rejeitada, elas vão se igualar. Porque tudo que está migrando para o lado de beta é o que está sendo rejeitado pelo alfa. Tá?
Então, daqui eu tiro uma relação entre variação da composição, que é proporcional a- ao espaçamento entre as fases, a velocidade do processo e dividido pelo coeficiente de difusão do processo. Também é razoável assumir, então, que a variação da temperatura, o superresfriamento, ele deve ser proporcional a essa parte do gradiente de concentração. Então, eu posso escrever então que o ΔT é um F ΔC. Então, o ΔT devido à composição é igual a um F lambda V sobre D. Dessa forma, então, eu posso falar que o resfriamento total é um ΔT total, é o ΔT da composição, mais um ΔT, né, devido à curvatura. Né? Então, eu vou ter um resfriamento devido à composição, um resfriamento devido à curvatura do formato da interface. Mas vamos analisar isso com um pouquinho mais de cuidado. Esse ΔT aqui da curvatura, em função dessa separação entre as fases. Se a separação vai para o infinito, eu tenho uma interface plana, portanto, o ΔT da curvatura tende a zero. Mas se essa parte aqui tende a zero, ou seja, o espaçamento entre as fases fica tão próximo, o superresfriamento aumenta bastante, porque eu tenho uma maior curvatura, tenho um maior ΔTR. Portanto, o ΔTR deve ser proporcional a 1 sobre lambda. E aí essa é a relação aqui que tira Gibbs-Thomson, na verdade, do processo de Gibbs-Thomson é dado por isso. Então, se eu agora associo essas duas contribuições, eu posso então assumir que deve existir um mínimo de superresfriamento, onde ainda existe uma certa separação de lambda entre as faces. Quando eu faço isso, eu derivo igual a zero. Quando eu derivo igual a zero, eu obtenho uma relação, então, que lambda quadrado V é constante, esse aqui é conhecido como a relação de Jackson-Hunt. Então, conforme eu aumento a velocidade, né, eu diminuo a distância entre as lamelas do material. Então, aqui, se a gente pegar aqui o aluminato de gadolínio, que a gente estudou, você vai ver o seguinte, que para baixas velocidades, a distância entre as fases claras e escuras, aqui escura é a alumina e clara é o aluminato de gadolínio, elas estão a uma certa distância. Conforme vão aumentando a velocidade, elas vão se aproximando cada vez mais. Aqui é sempre o mesmo aumento, né? Mas se eu aumento muito para esse material, aí ocorre um outro fenômeno que não está previsto na relação de Jackson-Hunt, que você muda dessa chamada escrita chinesa para um processamento de fibras longitudinais dentro dessa microestrutura. E isso tem influência direta na parte de propriedades desses materiais. Né? Então aqui, por exemplo, olha, se eu plotar lambda por 1 sobre raiz de V, né, da velocidade, isso aqui vai me dar uma reta, como previsto pela relação de Jackson-Hunt, e a gente sabe que a partir, aqui seria velocidades mais altas, a partir de velocidades mais altas eu tenho aquele padrão fibroso surgindo, porém ainda obedece à relação de Jackson-Hunt nesse padrão. Um outro compósito muito interessante é a parte de magneto elétrico. Existe um ponto eutético descoberto entre o titanato de bário e a ferrita de cobalto, né, onde você consegue ver o padrão eutético sendo formado entre esses dois materiais. Aqui seria a seção transversal, aqui seria a seção longitudinal desses materiais. Eles obedecem à relação de Jackson-Hunt também, né? E o mais interessante é que quando você produz esse material por fusão, por meio do LHPG, por exemplo, da nossa fusão a laser, você mostra, quando você mede a capacidade calorífica em função do campo aplicado, que a sensibilidade da capacidade calorífica, ela aumenta muito quando a gente compara com o material cerâmico. E esse aumento, ele evidencia um melhor contato, né, uma interação entre as fases aqui do titanato de bário e da ferrita de cobalto. Essa melhor interação vai produzir dispositivos mais eficientes do ponto de vista na hora que você aplica, por exemplo, um campo magnético nesse material. A ideia desse material é o seguinte: eu aplico o campo magnético nesse composto, quer dizer, eu aplico o campo magnético em tudo, mas esse composto acaba sentindo o campo magnético e ele tem um efeito de magnetoestrição. Então ele se ele dilata ou contrai, dependendo de como você faz com o campo. E quando você faz isso, ele aperta o titanato de bário. Apertando o titanato de bário ele é piezoelétrico, portanto ele gera carga. Então ele está gerando energia a partir do campo magnético.
E aqui tem algumas ilustrações de alguns materiais que a gente vem produzindo ao longo do tempo, né? Com essa técnica, veja que as temperaturas a gente pode chegar, zircônia, por exemplo, quase 3.000 graus Celsius com relativa facilidade, certo? A gente pode sair desde 800, que é o titanato de bismuto, né? Até a zircônia com quase 3.000 graus Celsius. Então, sem limitação de ponto de fusão, te permite avançar sobre diferentes compostos. Vou falar um pouquinho agora sobre a levitação aerodinâmica assistida a laser, que é uma outra técnica que a gente tem basicamente utilizada por nós para a produção de vidros. Então, como é que consiste essa técnica? Você tem um nozzle, que é um cone, que a gente está vendo a seção transversal disso, né? A gente coloca um material aqui, passa um fluxo de ar através desse composto, esse material, então, ele vai levitar nesse colchão de ar, e com o feixe do laser a gente acaba fundindo. Qual que é o princípio? O princípio é basicamente, você tem aqui a parte de Bernoulli, né, que é a parte de pressão e efeito Coanda, então você tem aqui uma diminuição da pressão na parte superior, fazendo com que surja uma força empurrando esse material para cima. Por outro lado, ele tem a força-peso trazendo esse material para baixo. Então, de uma forma ou de outra, você tem esse equilíbrio sendo executado. E aí você tem, então, a levitação desse material e você consegue, de novo, atuar numa região sem cadinhos. Tá? Esse é o sistema que a gente desenvolveu, que virou uma patentezinha que está depositada lá, se tudo der certo, né? Que a gente fez? A gente criou um acessório para a técnica LHPG, onde a gente consegue colocar então o sistema de levitação aproveitando o foco do sistema de focalização da técnica LHPG. Uma vez que a ideia de alguns sistemas convencionais é você focar um laser sobre o material a ser fundido, e aí você já percebe que, como eu já discuti anteriormente com vocês, que a gente tem essa parte de densidade de energia muito crítico nesses materiais, provocando uma evaporação bastante elevada. Então, nesse ponto aqui, você então tem uma desvantagem aqui. Além do que, quando você foca esse material sobre o material que vai levitar, você também vai fazer a leitura de temperatura bem nessa região, o que te provoca uma leitura, de certa forma, errada sobre a temperatura que está à amostra. Como a gente faz essa inserção pelo lado, a gente tem algumas vantagens aqui de fazer isso. Primeiro, a gente pode ler a temperatura mais real do composto, né? Além do que, a gente está atuando pela cintura, vamos dizer assim, do material. Então, a gente acaba aquecendo os dois lados da mesma maneira. Por fim, a gente vai introduzir as convecções de Marangoni aqui, homogeneizando esse material. Dá para ver aqui no início do processo da fusão, ainda não estava abaulado corretamente, mas dá para ver o feixe do laser aqui sendo acionado, né, na região central do material. E aí a gente consegue então produzir essas esferinhas de vidro, e essas esferinhas aqui dá para ver que elas já são praticamente polidas, né, devido ao processo. Então, obviamente, se você tem diâmetros diferentes, a taxa de resfriamento é diferente também. Isso é uma coisa a ser considerada agora no processo. E aqui a gente tem dois processos para mostrar a influência da taxa de resfriamento. Então, se eu tenho uma taxa de resfriamento que é maior do que a taxa de resfriamento crítica, vai se notar que quando chegar em 1800 vai saturar o pirômetro, tá? E aí aqui está com um filtro que vai ser retirado para a gente poder enxergar em baixa temperatura o que vai acontecer. Quando o laser é desligado, dá para ver, né, que o material vitrifica, e aí você vê que a curva de resfriamento é uma curva contínua sem problema nenhum. Quando você está numa taxa de resfriamento menor do que a taxa de resfriamento crítica, você vai ver que surge um recalecimento da amostra devido ao processo de cristalização. Então a amostra aqui não ficou vítrea, ela ficou policristalina. Vou colocar de novo, se você observar aqui, ó, ela vai acender conforme ela está resfriando, que é exatamente a liberação de calor latente de solidificação. E qual que é a vantagem disso, de se produzir essas esferas? Bom, se a gente não está em contato com nada, é como se eu tivesse fazendo uma nucleação, né, heterogênea, mas só que eu estou fazendo agora com um ângulo θ de 180 graus.
Quando eu faço isso, a gente sabe que a barreira de energia da heterogênea é mais baixa do que a da homogênea, né, da nucleação homogênea. Então, se ela é mais baixa, é mais provável que ela ocorra uma nucleação heterogênea. Então, poderia, por exemplo, nuclear a superfície do material, por exemplo, né? Mas, se a gente vai para um ângulo de 180 graus, praticamente, a gente iguala com a nucleação homogênea. Então, a gente tem mais chance de produzir cristais no interior, no volume do material, além do que a gente tem uma maior dificuldade de cristalização, o que facilita na produção de vidro. Sobre tratamento térmico superficial, que é a terceira técnica, eu gostaria de falar com vocês aqui sobre como ele é feito e algumas características também sobre esse processo, que são bastante interessantes. Eu tenho aqui, por exemplo, um laser. Esse laser, então, ele tem 2 espelhos galvanométricos que eu consigo controlar. Passa por uma lente f-θ. Essa lente f-θ, na verdade, o que ela significa? Independente do ângulo que eu incido o laser aqui, ele sempre vai colocar no foco o feixe do laser. Isso é interessante para a gente poder andar em regiões grandes do material, né? Então, se eu estou fazendo o feixe transladar na superfície do material, se eu uso uma potência alta e velocidade baixa, se eu olhar o perfil de temperatura, eu tenho uma profundidade maior, uma heated affected zone aqui, que seria uma região afetada por calor maior. Mas se eu tiver quase a mesma potência, mas aumentar muito a velocidade, eu diminuo essa interação. Então eu tenho esses controles a serem feitos para poder trabalhar no meu material e ver como ele vai ser afetado. Por exemplo, imagina que eu estou fazendo uma linha sobre material, a gente está vendo a seção transversal de uma linha que foi cristalizada, que seria a superfície do vidro. Eu tenho um vidro de metasilicato de lítio com um silicato de cálcio, potência fixa em 11 watts, tá? E aí foi cortada a seção transversal e polida dessa linha. Então aqui dá para ver o seguinte: quando eu for com uma velocidade muito baixa, a frente de solidificação, a frente do laser acaba nucleando alguns cristais antes do feixe passar, porque a temperatura ali aumenta antes do feixe chegar. E aí eu tenho então a cristalização de fases com direções cristalográficas relativamente desorientadas. Conforme eu vou aumentando a velocidade, ele deixa de ter essa nucleação na frente de propagação do feixe, e aí eu começo a ter simplesmente, quando o feixe passa, eu vou ter a nucleação. Como o fluxo de calor é nessa direção, eu acabo alinhando as fases cristalinas nessa direção também. E quando eu vou para 8 milímetros por minuto, praticamente todo mundo está alinhado. E uma coisa interessante que a gente notou é o seguinte: se a gente calcula a separação das fases aqui, a gente vai descobrir que elas se comportam parecido com Jackson Hunt. Por outro lado, se eu faço aqui a difração de raio-x de microárea na superfície desse material, eu vejo o seguinte: quando eu estou com baixa velocidade, eu consigo identificar outras orientações cristalográficas aqui, além de uma orientação preferencial, que é devido a essa parte de cima aqui da amostra. Quando eu vou para essa amostra aqui e faço a mesma difração, praticamente todas as outras orientações são minimizadas. Eu tenho muito mais orientação preferencial devido a esse direcionamento do feixe, das fases. E quando eu faço o Jackson Hunt, né, tentando aqui um lambda quadrado V, realmente ajusta bem com os pontos experimentais obtidos. Porém, surge uma constantezinha aqui. E essa constantezinha indica que quando a velocidade vai para zero, né, ou vai para o infinito, na verdade, porque isso aqui é um sobre raiz de V, ele tende para esse 3, 10 a menos 3 aqui. A gente ainda não entende muito bem se isso é um erro sistemático das nossas medidas ou se isso é algum fenômeno físico diferente que tem devido a ser um vidro. Mas isso é mais perguntas para ser respondidas, né? Outra coisa interessante sobre aquecimento localizado utilizando aquele mesmo sistema é a produção de microlentes. Então aqui eu tenho o perfil dessas lentes, então eu jogo o feixe do laser, dou um disparo o laser aqui, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, com diferentes potências. Isso causa uma mudança de volume no vidro muito rápida, e como não dá tempo de... como você já congelou isso, ele vitrifica novamente nessa posição, só que agora com um volume maior. Então ele gera essa microlente que foi criada aí. Se eu vou aumentando muito a potência,
chega num limite de tamanho aqui para a microlente, onde o domo dela cai, né? Porque na hora que você esfria, não dá tempo de esfriar todo mundo simetricamente e você acaba então mudando o volume na parte central, diminuindo esse domo aqui. Então eu tenho agora o que a gente chama de dimple gerado nesse processo. E aí a gente também aqui em vidros soda lime, né? A gente consegue mapear quais são os parâmetros do laser, né, com o tratamento térmico realizado para que eu possa produzir microlentes sem o gimbal. Por que que é importante? Daqui a pouco a gente vai comentar. Outra parte de tratamento térmico superficial são os filmes autossustentados. Então a gente também desenvolveu uma patente sobre isso, onde a gente consegue, então, assim, geralmente quando você produz um filme espesso, você faz sobre um substrato. Esse substrato ele acaba limitando algumas características. Por exemplo, temperatura que eu posso tratar meu material fica limitado pelo substrato em geral. Ataque químico, resistência a ataque químico, ou, por exemplo, frequência de vibração, né, no meu sistema, se ele é um sistema piezoelétrico, qualquer coisa do tipo, o substrato vai estar sempre afetando esse tipo de resposta do meu material. Então, a ideia que a gente desenvolveu foi criar um processamento que eu possa produzir esses filmes e depois simplesmente pegar na mão aqui, ele está livre de nenhum substrato. Tá? Além disso, no titanato de bário é interessante que ele seja poroso. Então, a gente colocou uma parte orgânica junto nesse processo, de tal maneira que quando eu faço o tratamento térmico disso, o orgânico sai e deixa a parte porosa do titanato de bário, como vocês estão vendo aqui. E aí, aqui a medida de porosidade, a gente consegue ver que existem basicamente dois tipos de poros existentes, é bimodal, né? Onde a gente tem, então, realmente o titanato de bário com um poro, e o Raman, espectroscopia Raman, confirma que continua sendo titanato de bário após todo esse processo. E aqui nos filmes espessos a gente consegue mapear de novo os parâmetros do laser, potência, velocidade de escaneamento e a espessura que eu tenho desses filmes, todo mapeado. A gente consegue, então, prever e produzir, reproduzir os filmes dependendo dos parâmetros que você quer. Bom, a gente faz um monte de amostrinhas pequenas. A questão é, quais são possíveis, ou quais as possíveis aplicações desses materiais? Então, um deles, por exemplo, vamos começar aqui com a parte de monocristais. Eu posso fazer sensores de temperaturas, principalmente para atuar em ambientes agressivos. Então, eu posso ter sensores de temperatura, obviamente, para temperaturas da ordem de 2.000 graus, porque senão não compensa, você faz um sensor de temperatura com platina, né? Mas aqui eu tenho materiais que são extremamente resistentes, por exemplo, fibras de safira, que possuem uma resistência mecânica elevadíssima, e também a parte química, a estabilidade química é muito boa da safira. E na ponta dessa fibra de safira a gente pode colocar ou uma composição eutética ou uma composição monocristalina, por exemplo, no caso aqui, um rubi. E aí, via luz propagando por essa fibra, a gente consegue então excitar os dopantes nessa ponta e recapturar a luz que é devolvida por esse material. A luminescência desses compostos aqui, eles são dependentes da temperatura, por exemplo, o tempo de vida do cromo 3+, ele depende com a temperatura dessa forma aqui, né? Ele vai caindo, o tempo de vida vai caindo da luminescência em função quando você vai aumentando a temperatura. Dessa forma eu consigo então calibrar esse sistema como se fosse, né, um leitor de temperatura. Então eu faço aí um sensor de temperatura para temperaturas elevadas. Uma outra técnica que pode ser desenvolvida é usando o mesmo princípio, mas agora para fazer microaquecedores, não só leitor de temperatura. Na verdade, você pode fazer um microaquecedor que também lê a temperatura. Então, você pode ter agora sensores multifuncionais nessa parte, né? Então, eu tenho, por exemplo, posso acoplar várias fibras óticas na entrada desse sistema e trabalhar com diferentes comprimentos de onda para obter diferentes abordagens. Inclusive, provocando um decaimento não radiativo aqui, que é multifonônico, e aí eu consigo fazer um aquecimento localizado dessa ponta. Esse aquecimento pode ser usado, por exemplo, para microcauterizações em medicina. Aqui está o exemplo do aplicando um laser e a temperatura conforme esse microaquecedor vai sendo utilizado.
Na parte de termoterapia, você precisa de temperaturas da ordem de 65, 70 graus. Aqui a gente tem esse dispositivo funcionando dentro de uma clara de ovo. A clara de ovo ela foi usada porque ela possui a mesma condutividade térmica dos tecidos moles humanos. E aí a gente consegue ver que onde eu tenho a interface aqui da clara de ovo que fica esbranquiçada é a temperatura isoterma de degradação, né, de degeneração da clara do ovo, que é em torno de 60, 70 graus. Outra aplicação óbvia são os monocristais, para utilizar em laser de estado sólido. Então aqui a gente tem uma cavidade, um espelho, outro espelho, onde é decidido, tem o laser aqui sendo gerado. A nossa fibra está aqui dentro, tem 300 microns de diâmetro e 3 milímetros de comprimento, né? Esse é o nosso sistema aqui. Quando você faz isso, por exemplo, essa fibra aqui ela foi crescida, colada e cortada, não teve tratamento térmico. Veja, foi crescida a partir dos óxidos precursores, só misturados. Depois ela foi cortada e polida. E pronto. Já foi colocada na cavidade. E aí a gente tem um laser que gera tanto na região de 1064 como também na de 1300. Né? O aluminato de gadolínio com neodímio também foi possível fazer um outro laser. E aí você consegue ver aqui que a qualidade do feixe do laser é bastante razoável. Sobre os compósitos que a gente pode trabalhar. Aqui a gente vai dividir em duas categorias. Os compósitos obtidos in situ, que são os eutéticos, e os que são obtidos por fibra misturados com cerâmica, que aí a gente pode ter o que a gente chama de homointerface, né, e heterointerface. Homointerface é quando a composição da fibra e da cerâmica são a mesma, heterointerface quando eles possuem composições diferentes. A ideia desse sistema aqui é o seguinte: imagine que eu tenho um eletrólito sólido para fazer, por exemplo, célula combustível. A ideia é o seguinte: você deposita um eletrodo aqui, eu estou vendo um corte transversal desse eletrólito. Se eu colocar uma fibra monocristalina aqui, eu consigo afetar a interface entre fibra e cerâmica de tal maneira a criar uma avenida para que os íons possam fluir através desse processo sem ter os contornos de grão? Essa era a pergunta que a gente queria responder. Então, para iniciar a conversa aqui sobre os compósitos in situ, né, eu posso utilizar esse material como reforço estrutural. Então, aqui eu tenho de novo aluminato de gadolínio na fase eutética, os in situ são os eutéticos, né? A resistência à flexão chega à ordem de gigapascal. Aqui eu tenho a medida, por exemplo, quando eu estou no módulo de escrita chinesa, né, com o espaçamento médio entre as fases aqui, e o módulo de ruptura sendo mostrado. E aqui quando eu tenho o tal do complexo regular, onde eu tenho aquelas fibrinhas e outros complexos envolvidos, quando eu tenho essa transição. Veja que a distância média entre as fases diminui, mas o módulo de ruptura pode chegar em torno de gigapascal também para esse sistema. Então, isso é bastante interessante para você colocar como reforço nas estruturas. Do ponto de vista dos compósitos cristais mais cerâmicas, a gente fez amostras, por exemplo, de fibras de zircônia em cerâmicas de zircônia. Quando a gente faz o processo de sinterização desse sistema, a gente vê que a fibra de zircônia, na vizinhança da fibra de zircônia, cresce uma camada orientada pela fibra, né, que também assemelha-se a um monocristal aqui. E aqui dá para ver no EBSD que você tem aqui as diversas orientações dos grãos da cerâmica, essa coroa aqui, que é também monocristalina, e o monocristal em si. Quando a gente faz com 5 fibras numa cerâmica de 1 centímetro, a gente faz a medida da condutividade, né, iônica desse material, né, eletrônica barra iônica, na verdade, né, a gente vê que quando a gente tem essa homointerface, a gente tem um ganho na condutividade em relação às cerâmicas que não têm essa parte. Um outro material que a gente fez agora com heterointerface foi colocar fibras de aluminato de lantânio na matriz de titanato de lantânio e lítio, que é um material extremamente interessante porque ele tem uma condutividade iônica de lítio extremamente elevada para um óxido. Quando você coloca essas fibras dentro desse material e faz a sinterização, como aqui a gente tem bastante fase líquida, veja que há um crescimento bastante expressivo em volta das fibras
de uma região cristalina, né, desse material. Diria até monocristalina desse material. Dá para ver aqui, olha, a face sendo surgida desses cristais que tem, veja, a ideia aqui é o seguinte, o aluminado de lantânio ele tem basicamente o mesmo parâmetro de rede do que o LLTO, que é esse titanato de lantânio e lítio. Por isso que o crescimento ocorre, né? Quando você corta essa fibra aqui e olha a seção transversal, você tem a fibra aqui de aluminato de lantânio, a cerâmica com todos os contornos de grão e nas vizinhanças um pedaço aqui de monocristal ligando um eletrodo ao outro. Então aqui seria a avenida. Quando a gente analisa a composição desses cristais via espectroscopia Raman, por exemplo, né, a gente vê que o espectro Raman é basicamente o mesmo, tanto da fibra quanto da cerâmica. E se a gente analisa a influência da orientação cristalográfica das fibras, 100, 110, 111, a gente vê uma coisa bastante interessante, que o cristal sendo gerado aqui é altamente dependente da orientação cristalográfica, o que te permite, talvez, desenvolver dispositivos onde você tem uma textura controlada da cerâmica, né? Esse trabalho aqui nos propiciou ser capa da Crystal Growing Design, dessa revista bastante conceituada. Quanto ao tratamento térmico superficial em vidros, uma aplicação bastante interessante é a geração de QR Codes nos vidros sem a necessidade de fazer a ablação. Então você pode gerar um QR Code simplesmente pela expansão local dos vidros, e veja que quando a gente tem dimple, a gente quase não consegue ler, né? Porque o padrão de difração que surge aqui atrapalha muito a leitura. Por outro lado, sem o dimple é bastante simples a leitura desses códigos. E esses códigos são praticamente invisíveis. Só quem tem o laser vai descobrir onde ele está. Então, para você colocar, por exemplo, em para-brisas de carro, coisas do tipo, como uma checagem para ver se esse é original, se esse não é original, isso aí é bastante interessante para a indústria. Quanto ainda aos dispositivos com vidros, sensores de pH do estado sólido, aqui tem uma microesfera produzida por levitação aerodinâmica, e aí você, então, basicamente, colocando um contato elétrico nessa esfera, a gente consegue, então, monitorar a condutividade, né, desse sistema, que é proporcional ao pH. Então, a gente consegue fazer microsensores de estado sólido através, né, desde pH 1 até pH 10, o que é bastante notável, uma vez que medir pH acima de 7 para sistemas do estado sólido já é bastante difícil. E quanto aos filmes espessos autossustentados, a gente tem a possibilidade de utilizar esses materiais como termistores e sensores de temperatura. Então, esse sistema aqui, o titânio de bário, né, quando a gente fez a medida aqui da resistência em função da temperatura, a gente vê que quando chega na transição ferroelétrica para elétrica, há um aumento abrupto da resistência, o que poderia, numa eletrônica adequada, mostrar que é hora de ligar uma ventoinha ou algo do tipo. Então, como conclusão aqui para o nosso seminário de hoje, a gente pode mostrar então que a laser é uma ferramenta muito versátil para explorar materiais cerâmicos, é ideal para a ciência dos materiais e engenharia de materiais, principalmente, necessita de pequenas quantidades de material, o que é ótimo, as técnicas são de baixo custo, sem igual nos processos convencionais, não tem limitação de temperatura de trabalho, porém, existe o desafio para as técnicas de caracterização. As amostras são sempre miniaturizadas. Para finalizar, eu acho essa frase extremamente importante e domina o meu pensamento quando eu trabalho aqui, que são que quem domina os materiais vai dominar a tecnologia. Eu acho nada mais verdadeiro do que isso. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço aqui o PPG-100, CAP, CNPq, a Lácer Biomédica e a FAPESP, devido aos vários projetos que a gente já fez com a FAPESP. Bom, muito obrigado pela atenção. Muito. Pode falar, Neil. Marcelo, uma excelente palestra, uma excelente apresentação, não é, trazendo aí as novidades que a gente tem para esse setor de cerâmica. Não é, e eu acho que assim, foi muito esclarecedor começar como você começou, trazendo a definição de cerâmicos e colocando materiais cerâmicos, que a gente geralmente já associa a ideia de cerâmica como
uma subclasse, um subtipo, e ali foi muito bom, porque isso já abre também aquela nossa concepção de que a gente tem um mundo muito mais amplo para explorar nesses aspectos. Pablo, você pode fazer aí as suas considerações, enquanto a gente já tem aqui várias perguntas, professor. Professor Marcelo. Parou de apresentar aí, só para saber. Sim. Tá, sim. Professor Marcelo, é espetacular a apresentação, né? A gente vê que o laser há muito tempo deixou de ser uma coisa que só fazia tal coisa. Nós vemos que hoje ele abrange uma área absoluta, né? Uma área incrível. Tá? E como o Neilton falou, professor, nós temos alguns questionamentos. Tá? O Lucas Almeida, tá? Ele pergunta o seguinte: como os gradientes térmicos elevados e o aquecimento localizado influenciam na microestrutura e nas propriedades finais dos materiais cerâmicos processados por laser? Uma ótima pergunta. É difícil de responder, porque isso depende muito do material em si que você está trabalhando. Então, se for um vidro, por exemplo, o gradiente de temperatura vai te permitir levar, por exemplo, vai mudar o tamanho das fases na transformação, por exemplo, de um vidro para uma vitrocerâmica. Então, se você faz com gradientes baixos, você tem uma certa nucleação de partículas. Se você faz com gradientes elevados, você tem outras. Eu acho bastante complexo responder isso dessa maneira, mas assim, em geral, se você faz um aquecimento lento, você permite que os grãos cresçam e você vai ter uma microestrutura com partículas ou grãos maiores. Se você faz um processamento muito rápido, você tem a tendência a ter grãos menores, se você pensar no material policristalino. Marcelo, aproveitando essa questão que você acaba de colocar, me veio uma observação com relação à superfície de contorno dos grãos com relação à forma de aquecimento, se mais lento ou mais rápido. Isso gera algum problema, dependendo do material que está sendo processado, que está sendo utilizado. Eu posso ter imperfeições geradas ou defeitos que são gerados na superfície do grão para a produção da estrutura pelo aquecimento a laser? Você teria algum exemplo? Você está pensando numa cerâmica, porque agora, vamos lá, é que a gente está... Eu falei de várias técnicas, então assim, agora é uma cerâmica sendo irradiada, ou é um cristal, ou é... Entendeu? Porque você começou falando dos óxidos, e ali eu fiquei pensando, tá, você pega vários óxidos, vai fazer o intercrescimento, depois você vai ter esse material, mas ali quando você pega, você tem diferentes materiais, não é, que submetidos ao aquecimento, eles podem gerar... Eu fiquei imaginando que eles podem gerar alguma imperfeição na estrutura do grão que possa acabar interferindo lá na propriedade final do material, né, devido à técnica de aquecimento, ou porque foi rápido demais, ou porque foi lento demais, né, e isso acabar sendo um desafio nessa parte do processo. Já lá do óxido mesmo. Né? Sim, geralmente o que acontece é quando você faz lento demais, você introduz tensões termomecânicas que podem gerar trincas no seu material logo de cara. Nem falando em grão, já falando só sobre o bulk, né? Então, por exemplo, tem aquele vidro onde a gente fez as microlentes. Se você fica aquecendo muito tempo, naquele ponto, você está gerando um gradiente de temperatura que vai fazer com que a tensão termomecânica seja superior àquilo que o material possa suportar. E aí ele vai acabar trincando. Então, essas trincas podem surgir a partir daí. Né? Sobre vamos ver. Quando a gente mistura dois óxidos para produzir um monocristal ou produzir um eutético, você tem que lembrar que a gente está passando para a fase líquida. Então, na verdade, tanto faz para mim. Agora, sendo bem assim, não me importa se estou criando defeito ou não, porque eu vou fundir todo mundo. Depois eu vou recristalizar. Aí na recristalização eu tenho que tomar cuidado com as velocidades. Aí sim. Mas eles vão estar se formando ao mesmo tempo no caso do eutético. Então, eles vão estar as duas fases sendo formadas simultaneamente. Então, elas se acomodam ali. Eu não tô tendo grãos. Quando eu vou fazer o tratamento na superfície de uma cerâmica, aí é diferente. Porque aí sim você vai ter essa parte dos grãos. A cerâmica já tem os grãos. Eu não vou fundir de novo. Eu vou fazer só um tratamento para
na verdade, o que eu acabo fazendo é crescer esses grãos, porque eu vou rapidamente subir a temperatura, é como se eu estivesse revelando os grãos, né? É como se eu tivesse feito lá, ó, fiz uma cerâmica, fiz um polimento e enfiei lá no forno por 10 minutos e tiro para ver, depois olhar na microscopia. É mais ou Uhum. menos isso, porque quando o laser passa em cima, ele passa muito rápido, né? Geralmente a ideia é fazer isso rápido. Se for para fazer lente, você pode fazer num forno tradicional. Perfeito, Então, perfeito. não tem essa resposta na ponta da língua sobre o defeito no grão em si, não tem. Uhum. Tá certo. Professor, a Luane Oliveira, aluna do mestrado, ela lhe saúda, deseja boa noite, e aí faz a seguinte pergunta: como você enxerga a solução do uso de lasers na engenharia de materiais para os próximos 5 a 10 anos? Como é que seria essa aplicação? Olha, eu acho que vai ser fundamental. Bom, vamos lá. Tem três áreas, né? Materiais. A gente pode considerar assim: a gente tem a parte de metais, polímeros e cerâmicas, né? Materiais cerâmicos. Na parte de materiais cerâmicos está engatinhando. Porque na parte de materiais cerâmicos, o problema é que os materiais cerâmicos, você vai fazer uma manufatura aditiva, você não consegue. Porque o material, se você fizer lá uma camada, depois na terceira camada, trinca tudo. Né? Esse é o desafio que a gente tem agora. Como produzir manufatura aditiva de materiais cerâmicos pensando numa indústria que quer materiais densos. Essa é a dificuldade. Fazer material poroso é tranquilo. Fazer material denso é difícil. Na indústria de metais, os lasers já são, assim, não tem mais volta. Tá? Isso aí é certeza. O pessoal já está fazendo manufatura aditiva com pó metálico e tudo mais, assim, é inevitável já a, o avanço. Os materiais cerâmicos são um desafio. E os materiais cerâmicos, talvez, fazer a manufatura aditiva, não sei se seria o caminho. Tem que fazer algo diferente. Tem que pensar fora da caixinha. E o que a gente faz aqui é exatamente isso. A gente está falando o seguinte: olha, materiais cerâmicos ele tem uma outra função. Sensoriamento, tem umas outras coisas, assim, que essa parte tradicional para fazer as peças, quando você pensa nessa parte de manufatura aditiva, tá, vai levar um tempo. Talvez o pessoal chegue a uma solução, né? Mas vai levar um tempo ainda para que isso aconteça. Mas eu acho que é inevitável na parte de materiais esse tipo de ferramenta. E não é só corte, perfuração, coisa do tipo, não. Eu acho que o laser ele vai atuar muito mais também na parte de extrair dados. Então, por exemplo, não é só na parte de processamento. O laser vai estar atuando na parte de coleta de dados, via luminescência, via efeito Raman, via seja lá o que for, para você coletar essas informações e trabalhar com isso. Eu acho que é por aí, mas para a parte de processamento de alto volume, de peças grandes, de materiais cerâmicos densos, a gente ainda está longe de chegar num processamento adequado para a indústria ainda. Bom, Mas dá para professor, fazer bastante mestrado e bastante doutorado nisso. Então, vamos lá. Isso é antes, importante, isso é importante. É, antes de fazer a pergunta da Dayana, né, a mestranda, né, eu gostaria de fazer a minha pergunta também, né? Nós sabemos que a cerâmica, né, a cerâmica tradicional, a cerâmica ela aceita tudo que você adicione a ela capta, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra capta. O uso, o uso do laser vamos dizer assim, na interação de materiais. O senhor falou que materiais densos têm sido, né, o gargalo, carro-chefe no gargalo, né? gargalo. A utilização de materiais, por exemplo, rejeito de um minério, né, que tenha, por exemplo, rejeito de uma xerita, né, que é um mineral tungstênio, junto à cerâmica, não poderia resolver, porque como o Neilton falou, né, esses grãos, né, esses contornos de grãos, não poderia trazer um material mais resistente, né, porque como nós vemos hoje em dia, lançar foguete, satélite, está sendo um negócio corriqueiro, quase que corriqueiro, né?
Era isso. Não, eu acho que sim. Eu acho que o laser está aí para isso. Quer dizer, se você não consegue produzir por técnicas convencionais, ou é muito caro, ou você não tem cadinho para isso. Uhum. Então você vai ter que chegar numa temperatura que é inviável, né? Uhum. E outra coisa que onde o laser pode atuar? Onde você não consegue chegar por processos convencionais, né? E aí, onde não consegue chegar, é assim, tudo bem, você pode colocar um sistema de radiofrequência, colocar um metal por fora, ele aquece por indução, você aquece a cerâmica e tal, mas cerâmica a gente sabe que se der choque térmico muito elevado, já era, né? Brincadeira. É. Então tem esse problema também. Uhum. Mas o que eu acho que pode ser útil, que a gente vem trabalhando aqui também, por exemplo, é na parte de você fazer, por exemplo, a parte de pigmentação na parte de cerâmica. Então você pode Uhum. tentar fazer a parte do laser passando na superfície das cerâmicas, fundindo aquele vidrado, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, nessa parte de azulejo, nessa parte de piso, e aí pode ser que seja vantajoso. Veja, Entendi. o negócio é o seguinte: você não vai aquecer a peça toda. Faço O laser perfeitamente. não é para isso. O laser é Uhum. para fazer os aquecimentos locais. Entendi. Tá. Professor, a Dayana, né, mestranda, né, ela dá uma boa noite, né, e faz o seguinte questionamento: de que forma o uso do laser de alta potência contribui para a redução de custos e o aumento da eficiência energética no desenvolvimento de dispositivos cerâmicos? Eu acho que contribui de maneira decisiva. Por exemplo, eu esqueci de mencionar na palestra, mas assim, tem uma coisa muito interessante aqui, que na parte de laser, que é, por exemplo, você atuar na parte de eficiência de lasers de estado sólido, por exemplo. Tá? Então, assim, vamos atuar na eficiência de lasers. Por que eu vou fazer isso? Se eu gastar um pouquinho a mais, faz diferença? Faz diferença na hora que você está pensando, por exemplo, em fusão nuclear. Como é que é a fusão nuclear mais bem sucedida até agora? Você tem lá nos Estados Unidos uma quantidade gigantesca de lasers que são focalizadas numa microesfera. Essa microesfera ela tem uma cobertura de diamante, mas o material dentro não é diamante. O que acontece é que você joga um tiro de laser nesse sistema, o material que está dentro funde, o diamante, em vez disso explodir, que seria a tendência natural, ele não explode. O que acontece é que o diamante que está por fora, ele aguenta esse material que está lá dentro até um certo ponto. Depois, esse material que é o diamante aqui, ele acaba implodindo esse sistema. E aí, com essa implosão, essa onda de pressão, acaba fazendo a fusão nuclear. Só que o tanto de energia que você tira vai ser comparado com quem depois? Com o tanto de energia que você enfiou no laser. Se o laser é pouco eficiente, você está perdendo, você não está ganhando energia na fusão. Então você Uhum. precisa ter lasers altamente eficientes para que quando você fizer o balanço de energia, você ter ganho, certo? Então, onde que os materiais cerâmicos vão atuar? Vão atuar nessa linha de desenvolver novos compostos que são mais eficientes, né, para esse tipo de aplicação. Eu acho que uma das coisas que é bastante interessante, só para exemplificar como a gente pensa aqui, ainda não aconteceu, tá? Mas assim, eu ainda espero achar um aluno que vai ter coragem de fazer isso. Que veja, o nosso laboratório atua da seguinte forma: eu tenho os materiais reagentes aqui. E isso o Brasil não consegue produzir ainda. Tudo bem. Então, isso aqui, sei lá, você tem que comprar. Mas toda a cadeia para chegar no protótipo, a gente consegue fazer dentro do laboratório. Tem toda uma receita aqui, fala, leva lá e monta a sua empresa. Essa é a ideia. Criar microempresas onde o cara tem um valor agregado extremamente elevado. Por exemplo, aqueles microaquecedores, eles podem ser usados para você fazer microcauterizações, tratar aneurisma, por exemplo, cerebral na ponta de fibra ótica, coisas desse tipo. E aí, como é que ele faz isso? Ele sabe fazer, é só uma questão agora de achar um departamento de medicina que queira fazer esse tipo de medida, certo? Para ver, ó, funciona mesmo, pode fazer. Então, é ali que a gente vai atuar.
eu acho que é aí que os materiais cerâmicos produzidos desse tipo, nessa linha de raciocínio, podem atuar, que é você ter sistemas de alto valor agregado. É que vocês aí são da parte de engenharia mesmo, né? Eu sou mais físico, né? Na parte de engenharia é tudo batelada de não sei o que, eu não sei, tonelada de não sei o que lá. A ideia aqui não é essa. A ideia que eu proponho é o seguinte: você faz 2 equipamentos por mês e vende por um preço altíssimo, porque só você sabe fazer isso. E tem que mostrar que esse cara é muito melhor do que o resto, certo? Mas, em princípio, eu aprendi isso quando eu visitei uma empresa em Cambridge lá. Eles estavam fazendo um sistema de MBE, tá? E aí eles vendiam um por ano e sustentavam a empresa inteira, com vários e vários funcionários. Por quê? Porque é o seguinte, cara, custa caro, infelizmente. Esse sistema aqui é o único. Assim, eu vou te dar toda a assistência depois, se você quiser, entendeu? É isso que eu queria que os alunos aqui fizessem. Vai lá, monta a sua empresa, sai produzindo isso. O suporte a gente dá todo o suporte. Está tudo aqui para você. Ó. As patentes estão aqui, são suas, certo? Se vira. A FAPESP aqui no estado de São Paulo, só uma coisa, a FAPESP aqui, ela financia isso. Você pode fazer um projeto PIP, que eles chamam, eles te dão um dinheiro a fundo perdido para você investir nessas ideias. Né? Excelente essa abordagem. Aí, Marcelo, tem a pergunta do Nixon, que eu acho que até casa um pouco com o que você falou, e eu vou, na verdade, ajustar um pouquinho. Ele pergunta o seguinte: quais as considerações de segurança e regulamentação para o uso do laser? E aí, já pensando nessa ideia que você colocou, de que a gente precisa realmente também que os nossos pesquisadores eles possam ser não só pesquisadores, mas também, né, que eles tenham esse espírito empreendedor. Além da regulamentação para o uso do laser, quais seriam as regulamentações para esses materiais desenvolvidos para aplicação? Quanto à regulamentação para o uso do laser, não conheço. Nunca ouvi falar que existiria alguma coisa, porque também os nossos lasers não são de alta potência, mas são contínuos. Então, assim, são 100 watts, 200 watts, e para você comprar isso, você não precisa de nenhuma documentação específica. Não é como material radioativo, por exemplo, né, que você tem um trabalho de papeladas enorme para poder ter autorização da CNEM ou coisa do tipo. Então, assim, a regulamentação de laser é só o que o fabricante indica lá para você, olha, cuidado, usa óculos, etc, etc, etc. Não conheço nenhuma regulamentação específica. Óbvio, se você for, perdão, se você for desenvolver não esse laser usado na produção, que é um laser de CO2 bastante convencional, não é nada complicado. Mas se você for desenvolver um dispositivo onde você usa um laser de ultravioleta, aí é a mesma coisa que o dentista lá que faz a sua obturação, né? Aquele 405 nanômetros que ele coloca lá para fazer a sua obturação lá, né? Agora essa obturação de material cerâmico que é utilizado, polimérico / cerâmico, né? Ele coloca um óculos em você normalmente, né? O cara vem lá e coloca um óculos em você, coloca nele e joga a luzinha lá dentro. Eu acho que é a mesma regulamentação que você teria que ter para ajustar isso. Não vejo nenhum problema legal, tá? Que dificultaria você montar uma empresa nesse sentido. Qualquer outra pergunta? Desculpa, você falou alguma coisa sobre... Não, aí eu fiquei assim, pensando agora na questão de você sair daqui, terminei o doutorado, fui orientado pelo Marcelo, nossa, realmente gostei da ideia, consigo desenvolver a tecnologia, vou elaborar um projeto, né, vou receber um incentivo, mas qual seria a regulamentação nesse aspecto, já pensando aí depende. Você vai fazer algo voltado para a medicina? Aí você vai ter que enfrentar a Anvisa. Aí você vai ter que fazer toda a papelada da Anvisa, provar, quer dizer, você vai ter que fazer todos os estudos. A ideia é que você faça isso no seu doutorado, né? Então, assim, se você vai atuar num sistema que te interessa para fazer aplicação em medicina, a gente entra em contato com o pessoal, pesquisadores de médicos, e aí a gente vê se dá para compatibilizar para fazer os testes clínicos em animais, depois vai para outras, né? E aí você já faz esse caminho no seu doutorado.
Aí O depois, ideal, quando você sair, você já tem esses dados na mão para poder entrar com o processo para poder vender, senão você não pode. É igual um medicamento, certo? Você fez um uhum, medicamento, você não pode sair vendendo isso. Por outro lado, se você vai fazer a parte de sensor é só mostrar que funciona, não tem nada a ver com a parte, se não tem a ver com a parte de medicina, né? Então, sensor, sei lá, de temperatura para usar em alto forno. Você tem que convencer a empresa que você vai vender de que funciona o seu sistema e que ela vai gostar de usar. Não tem nenhuma outra regulamentação, não. perfeito, perfeito. Tá certo. Professor, o nosso amigo Michael, né, ele faz uma pergunta, né? Em que momento a escolha do tipo e dos parâmetros do laser passa a ser uma estratégia para controlar a microestrutura, evitar defeitos e garantir a qualidade do material? Boa pergunta. Na verdade, assim, depende, por exemplo, se você. Como que eu posso colocar isso mais simples? Se você pegar aquela parte do crescimento de cristais, o laser CO2 ele é absorvido basicamente por óxido, falando dos óxidos, tá? Ele é basicamente absorvido na superfície do óxido. A penetração para dentro é muito baixa. Então, se você tem um líquido, ele está aquecendo basicamente a superfície. Porém, se você usa outros comprimentos de onda, você pode penetrar mais nesse material. E aí você começa a ter, por exemplo, estou falando na parte líquida do material, que você pode mudar o padrão de convecção de Marangoni, tá? Utilizando também essa parte, porque você tem a parte de aquecimento por fora, focando no interior, você cria um hotspot lá dentro. E aí você tem um processo convectivo gravitacional envolvido junto com a parte do Marangoni. E aí você cria uma série de padrões para, por exemplo, distribuição de dopante ali dentro. Então, atuar no comprimento de onda é fundamental se você tem esse interesse. Trabalhar nessa parte de processamento vai depender de como o material absorve sua radiação. É isso que você tem que ver. Por exemplo, utilizar um CO2 para aquecer um metal não faz sentido. O metal tem muitos elétrons livres, ele vai ser basicamente refletido. A não ser que você tenha uma potência extremamente elevada, porque aí você acaba aquecendo por efeito Joule, na verdade, o sistema, além de absorção, certo? E aí você consegue fundir. A influência na microestrutura, a influência na caracterização do material, mudando o comprimento de onda, se refere basicamente como ele absorve a radiação. Você pode usar, por exemplo, um ultravioleta bastante potente, isso vai te dar uma outra dinâmica, porque você vai estar gerando, inclusive, para elétron buraco junto com o sistema. Então, você vai estar gerando cargas durante o processo, e aí você tem toda uma outra dinâmica, digamos, você muda a termodinâmica do sistema, dependendo de como você está usando, a energia do fóton que você está usando. Mas eu não consigo te dar nenhum exemplo específico de como isso alteraria o tamanho do grão, ou a morfologia do grão, ou coisa do tipo. No momento, eu não consigo imaginar. Na verdade, eu não vi isso em lugar nenhum. Eu não consigo ver essa comparação, por exemplo, no tratamento, porque geralmente o pessoal usa lasers de CO2 ou IAG, que são lasers relativamente baratos para ter alta potência, para aquecer o material. Ninguém trabalhou vendo comprimentos de ondas diferentes, pelo menos eu não conheço os trabalhos, e que influência isso tem na microestrutura. Desconheço esse tipo de informação, mas uma boa ideia para pesquisar. Perfeito. A Isadora Mendes, do mestrado, ela pergunta sobre os mini sensores para verificação de pH, que foi mencionado durante a palestra. E aí ela questiona se a utilização de materiais compósitos ou cerâmicos seriam mais viáveis para aplicação em larga escala, do ponto de vista industrial, do que os que já existem hoje fabricados de vidro, né? E como seria essa possível troca, né? Como é que se houver a possibilidade de troca desses sensores em termos de custo de material? O custo é muito mais barato nesses sensores de estado sólido, mas não tem comparação. O problema é a precisão.
a precisão desses sensores de estado sólido, eles não visam, é óbvio que a gente visa, gostaria muito que ele tivesse, sei lá, 3 casas de precisão no pH, mas não é assim que funciona, certo? Eles são mais simples, eles são menos sensíveis. Então, veja, para a medicina, uma das aplicações é você fazer medida do pH no esôfago, né? Monitorar isso para quem tem refluxo, por exemplo. Quando quem tem refluxo não está interessado se o pH tem 3 casas de precisão, ele quer saber o pH é 4, o pH é 1 e o pH é 7, entendeu? Então, essa resolução é suficiente para esses sensores de estado sólido. Agora, se você precisa resolução, aí você precisa atuar em outra linha. Sobre essa parte dos eutéticos, essa parte é interessante. O problema é que mecanismo que você usaria para detectar. Porque nos sensores de pH de vidro, o mecanismo é a difusão de lítio, basicamente. Então você tem a geração de cargas, que a água, né, os OH- se ligam no vidro ali, gerando um campo, mas você também tem a difusão de lítio, por exemplo, na estrutura, gerando então a diferença de potencial e a corrente que você está vendo. O problema é ver como que você conseguiria medir o pH. Essa é uma das pesquisas que a gente está fazendo agora, que é tentar ver como medir o pH com ótica. A gente já tem algumas ideias no caminho, pena que eu não posso revelar aqui ainda. Muito bom, muito bom. O pessoal tá bem atento também a essa situação. Legal, perguntas boas. Bom, professor, a Amanda, né, nossa colega, ela faz o seguinte questionamento: quais os principais desafios a enfrentar na aplicação de laser de alta potência no processamento industrial de materiais cerâmicos, especialmente em relação à produtividade, custos operacionais, controle de defeito e garantia de qualidade do dispositivo? Nossa, bastante complexo aí. Assim, eu diria que é mais ou menos a mesma de quando você coloca um robô na indústria automotiva. Não tem mais ser humano na linha de automóvel, certo? Não tem. Não adianta querer colocar o cara lá, o robô faz muito mais rápido. Os lasers fazem mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, numa indústria metalúrgica ou coisa do tipo, já tem muito robô barra laser sendo utilizado, por exemplo, no corte das chapas e tudo mais. É mais ou menos a mesma coisa, desculpa. É mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, você colocar os lasers nas linhas de produção industrial, o processamento, de novo, se você precisa de processamento do tipo corte, perfuração, essas coisas, eu acho que é quase que imbatível esse tipo de abordagem, e isso vai dominar mesmo, porque eles são relativamente, esses lasers de alta potência que são usados na indústria, se forem de CO2, que é o que eu estou imaginando, são muito simples de operar e são muito simples de manutenção também. Então, basicamente é CO2, certo? Então é gás. Então é mais tranquilo essa parte de operação. Esses lasers não são caros o suficiente para você não colocar. Não sei se eu respondi a pergunta, se eu entendi perfeitamente a pergunta, mas se eu não entendi, por favor, pergunta de novo aí, porque eu não sei se eu compreendi bem, mas se o custo operacional, se o custo de manutenção compensa, eu acho que compensa. Óbvio que depende muito. Agora, na parte da indústria cerâmica em específico, esse ainda é um desafio, porque a cerâmica tem outros problemas como o choque térmico, certo? Você não consegue pegar uma caneca, por exemplo, de argila e com o laser sinterizar ela. Eu não conheço nenhuma técnica que consiga fazer isso. Por outro lado, você pegar a caneca de argila e na hora que você for colocar a decoração, em vez de você fazer isso no forno, você pode fazer isso talvez com um laser. Isso é uma das coisas que a gente está tentando pesquisar agora aqui, para ver se a gente consegue com o laser fazer essa parte da decoração, por exemplo, fazer o vidrado, fazer essas coisas na superfície da caneca. Se a gente conseguir, é uma aplicação que pode ir para a indústria facilmente. Nós estamos chegando aí ao nosso teto de horário. Ainda temos algumas perguntas. Eu vou fazer as 2 últimas aqui, combinar 2 perguntas muito parecidas, tá? E, lógico,
Se você, de repente, não chegou a ser contemplado, que fez a sua pergunta aqui pelo chat, não viu a sua pergunta ser apresentada, não se preocupem, né? Depois essas perguntas são encaminhadas lá ao professor Marcelo e ele vai poder responder com mais calma por e-mail, né? Então aí você vai ter essa pergunta atendida. Mas, mandou por e-mail lá, já está matriculado. Ó, pessoal do programa, por favor, ainda não façam isso, então. A gente tem que reforçar aqui. O Lucas e a Laiane tem uma pergunta um pouco similar. O Lucas pergunta com relação aos gradientes térmicos elevados e ao aquecimento localizado, como isso influencia na microestrutura e nas propriedades finais dos materiais cerâmicos processados. Oi? Ele já me respondeu a pergunta, eu mandei sem querer 2 vezes. Tá. É porque eu estava lembrando, falei, ué, acho que eu já falei. Foi sem querer, me desculpa, eu mandei 2 vezes. Tá. Então tá, Lucas, obrigado. Então aqui vou casar as outras 2 perguntas, né? Aqui a da Laiane e a do Odilson. A Laiane pergunta se há casos em que o aquecimento laser pode comprometer a estrutura do material devido ao aquecimento localizado. E o Odilson lhe pergunta o controle e a previsibilidade das propriedades de materiais utilizando laser, se eles são mais precisos ou se tem técnicas mais promissoras. São questões difíceis de responder porque depende de caso a caso. Então, assim, se você está usando um laser e, vamos lá na primeira pergunta, usei um laser no aquecimento localizado, e isso pode ou não danificar a microestrutura? Bom, se você está usando o laser no aquecimento localizado é porque você quer modificar a estrutura. Senão não teria sentido você fazer isso, certo? Então fica difícil para eu responder esse tipo de questionamento. Teria que pegar a sua linha de raciocínio para ver o que você estava querendo dizer com isso. Mas se você quer aquecer sem prejudicar a microestrutura, mas tem que fazer localizado, sei lá, você tem uma parte de um vidrado em cima de uma cerâmica e você quer só aquecer o vidrado, por exemplo, né? Então, tudo bem, você pode usar e você não vai prejudicar a microestrutura. Veja, o foco, você pode fazer ele como você quiser. Você pode varrer ali a microestrutura. Eu acredito que o controle é muito maior do que quando você tem um forno cuja temperatura interna, na verdade, você às vezes nem conhece direito. Você sabe quanto está a temperatura do controlador, mas não necessariamente a temperatura onde a amostra está, né? Pode ter uma diferença de alguns graus ali entre o que está no controlador e o que está de fato na amostra. Então você pode prejudicar a sua amostra fazendo um tratamento convencional, ao contrário de quando você usa um laser, por exemplo, para fazer isso. A outra pergunta agora era, desculpa, a segunda pergunta, parte eu perdi. Esqueci. A segunda pergunta, o Odilone pergunta sobre a previsibilidade das propriedades dos materiais utilizando laser. Se são mais precisos ou menos precisos, ou se tem outras técnicas promissoras. Então, aqui é só especulação, certo? Porque isso teria que ser medido, não existe nenhum estudo relativo a isso. Mas, assim, geralmente quando você usa laser para processar um material, você não consegue comparar essa técnica com a técnica convencional, porque normalmente você está usando parâmetros ou sistemas para aquecimento localizado. Como é que você vai comparar com uma técnica convencional? Ela não consegue fazer o aquecimento localizado para você comparar. Normalmente o laser, pelo controle de potência, pela localização, né, do feixe e tudo mais, são extremamente precisos. Se é mais ou se é menos preciso do que uma técnica convencional, eu vou ficar devendo para explicar, porque eu não tenho esses dados em mãos para poder, mas eu acredito que no mínimo são iguais. Mas é só especulação. Perfeito. Professor, eu vou fazer um pedido aqui aos que estão presentes. Eu gostaria que quem está presente pudesse ligar a sua câmera para a gente fazer um registro, né, tirar um print da tela. Não dá para fazer o registro fotográfico, mas é um momento importante. O professor Marcelo esteve conosco fazendo uma apresentação aqui fabulosa sobre essa parte de materiais cerâmicos e os nossos alunos aqui do programa, né, prestigiando. E enquanto eles vão ligando as câmeras, professor, a gente agradece a sua presença. Fica o convite, com certeza, para ir até Catalão conosco, comer um pãozinho de queijo, conhecer a nossa infraestrutura, nosso programa, e no LampMin, que é o laboratório
em que alguns dos nossos alunos trabalham. Tem outros laboratórios, né, dentro do PPG-100 que também estão sendo utilizados lá na UFCAT, em Catalão, mas fica o convite para ir conosco e fazer, de repente, uma apresentação, uma palestra presencial, que é sempre também muito agradável, viu, professor? Eu agradeço muito, muito o convite. Foi uma experiência sensacional, assim, e eu fiquei muito, muito impressionado com as perguntas dos alunos aí de vocês. Parabéns pelas perguntas, bastante difíceis de serem respondidas, diga-se de passagem, mas muito bom saber que vocês estão aí firmes e fortes, como nós aqui, sempre tentando sobreviver nesse mundo da ciência aqui, né? Mas aceito o convite, vamos ver um dia se a gente consegue ir até aí para conversar e tudo mais, e fica aberto o convite também para todo mundo que quiser conhecer nosso laboratório. Vai que você está passando por aqui algum dia, certo? Pode vir aqui visitar a gente também, tá? Só não garanto que se você já vai estar matriculado se passar aqui, mas de resto... E lembrando, né, um outro aspecto, as nossas palestras elas ficam gravadas, são disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do LampMin, tá? Muito importante. Desde da pandemia, eu entrei em 2021 no doutorado, estou finalizando, tá passando aí um pouquinho os 4 anos devido às intercorrências normais. Mas desde 2021 a gente tem feito as palestras na modalidade online, e o nosso site do LampMin está se tornando uma espécie de repositório com um conjunto de palestras de grande quantidade, de grande qualidade, como a sua, que acredito que em poucas semanas o professor André já deve disponibilizar lá. Então fica esse convite também para até se eu possa divulgar junto aí à USP, né, também o nosso canal de divulgação da ciência através dessa forma. Bom? Com certeza. Muito obrigado de novo pelo convite. Lembrando, Neilton, que amanhã nós temos outra vez mais uma palestra, tá? O mesmo horário, às 19 horas, e estão todos convidados. Né? Muito obrigado. Tá bom. Então, uma boa noite a todos, a vocês que estiveram aqui conosco. Tá? Até amanhã. Até amanhã, um grande abraço. Boa noite. E a gente se encontra amanhã. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau.